escolideças de ladrões em Portugal. Foi o que disse, não? Está sempre a teimar, está calado, não? Você mexer com essas coisas, está sempre me emendando e ainda me cria mais equinócios dentro da minha cabeça. Uma pessoa até fica toda equivocada. Não vê que assim ninguém o percebe. Esteja calada que estes gajos também são montanheiros como a mim, percebem perfeitamente. Equívocos, queria dizer, e não conseguiu também. Mais nada. Bom, e maneiras que foi assim. Cheguei e me apercebi que havia duas escolideças de ladrões naquele tempo. Havia os que roubavam e eram sempre presos. E havia os que roubavam e nunca iam para a cadeia. Esses que nunca iam para a cadeia chamavam-se pelíquitos. Uma boa qualidade. Vai daí de invaginar dentro da minha cabeça. Oh, senhor. Que o meu futuro havia de ser na pelíquita. Mas deixe-me emendá-lo, é imaginar. Mas o que é disso? Ai, mãe! Esta gaja deve ser da família daquele gajo da SIC que fez a entrevista ao Cabrita Neto e ao Cavaco. Ei! Já me está a pondo aqui todo nervoso. É para as pessoas o perceberem bem. Esticular. Bom, vamos lá ver. E depois foi assim. Eu comecei a imaginar com aquilo, imaginando. E disse assim, não, eu tenho que tirar isto tudo limpo, de maneira que vou falar com o meu avô, que era uma pessoa muito educada e tinha estudos, que era ferrador no Altinho. Esse conhecia bem as pessoas. Ora, o meu avô, que estava habituado a lidar com bestas, sabia perfeitamente a classe da pelíquita que havia naquele tempo. Maneiras, cheguei ao pé dele e disse assim, avôzinho, eu tenho estado metido aqui comigo com os meus petanitos e o que quero ser quando for mais crescido. Eu já andava naquele tempo aí com os meus 25 anos. Faltava-me só fazer uma prova para a quarta classe. De maneira que o meu avô disse assim, avô, eu gostava muito de seguir a carreira da pelíquita. E o meu... Foi o que eu disse? Ai, mãe. Está calada, Cristina, não diga mais nada. Maneiras, foi assim. E o meu avô disse-me, filho, a gente aqui agora pelíquita está xarengado, não há nada para ninguém. Que isto só pode ser da pelíquita quem for rico. Naquele tempo, aqui em Faro, só os gajos que tinham fábrica de cortiça, ou então aqueles que trabalhavam na caldeira de neto. Não é verdade, amiga? É verdade. Está calado agora? Ou então alguma criada de servir, que andava trabalhando em alguma casinha e conseguia, enfim, na sete e tal, e conseguia montar-se para aí acima. Elas nunca iam para a política, naquele tempo os políticos não queriam que lá mulheres, não. Não queriam lá mulheres. Que eram os filhos delas, que eram os chamados filhos da política. Estou a perceber. Maneiras que assim foi. Eu fiquei muito contrariado, e disse assim, pois já que não vou para a política, quando for para a tropa, tiro a carta de condução. Uma grande alternativa. Ora bem, maneiras, quando arrebentou aquela revolução que chamaram o 25 de Abril, já eu sabia conduzir, tinha os meus 40 anos, e já tinha a quarta classe. E dizia assim, nem é tarde nem é cedo, já sou da Puxelim, agora é que está na altura de montares na pelíquita. Maneira que eu montei-me na política com uma ganância tal, vi-me que aquele partido que estava além, andava à porrada com os outros todos, ia logo direito àquele e começava a porrada também com os outros todos. Não é verdade? Não levava. Dava sempre, nunca lhe vi, graças a Deus. Até que eu não sou homem que tenha corpo para levar. Maneira, e para mais os olhos, não é verdade? Maneira que quando eles deixavam de dar e começavam a levar, eu montava-me logo naquele partido de além. E como aqueles começavam a dar e começavam também a levar, eu saía daquele, ia para aquele além, e assim fui subindo. Porra, parecia que tinha gasoso, não era, filha? Está calado, não? Está sempre a falar, não? Mas isso não era um grande oportunismo? Não era quem? Um grande oportunismo? Não, porra, isto era pelíquita, era pelíquita. Está bem. De maneira que fui amaranhando, de maneira que assim fui andando. Naquele tempo as coisas já estavam assim, já tinha passado uns anos depois da Revolução, e começarem assim as coisas a ficarem mais amansadinhas, e maneiras que aí disse assim, na pai para a Rita, fazerem-me presidente da junta de freguesia do Xlote e Bate-Cu. Aí já ninguém me tratava por Puxelim ou por Zé, era o senhor Puxelim.
Não é, filha? É verdade. Ora bem, foi nessa altura que eu me apercebi que o que estava a dar eram os fundos. E havia um fundo que era mesmo bom para a minha medida de corpo, que era o FEDER. Maneiras que, graças ao FEDER, eu tinha uma hortinha a lenha, montava-me no FEDER e tama, arrebentava a horta. Mudava as amendoeiras e pesil laranjeiras. Tinha ali uma fazenda que a minha avó tinha deixado ali num bico do cerro do Guilhinho. Graças ao FEDER, montava-me no FEDER, era uma estradinha lá para cima. Tinha uma casinha poucaixinha pequenininha de em crescer. Agora quantas já folhagens já tem, gostei. Está calado, agora não diga mais nada, tem que fazer uma escadora aqui. Fiz umas estúfias de ganhar dinheiro, até que me é partido. Mas que ricos fundos. Foi, nunca mais vi ao fundo, menina. Maneiras, foi assim, quando chegou uma altura, como é partido de dia assim a chegar, já anda com o FEDER a mais. A gente tem que tirá-lo daqui. Começou a dar nas vistas. Não comecei a dar nas vistas e agarravam-me sempre aos fundos, não era às vistas, agora às vistas. Maneiras, foi assim. Disseram-me assim, senhor Pichilinho, você tem que deixar de ser presidente da junta de freguesia. E aí caí de olhos. E disse, olha que vocês me estão desgraçando. A ti não é que veio o panito para a minha boca? Não tenha problemas, senhor Pichilinho, que a gente agora vai mandá-lo para Bruxelas. Para Bruxelas? Foi o que eu disse, não, para Bruxelas. E é cá, como não sabia o que aquilo era, pensava que era uma horta. Assiti. Porque eu pensava que aquilo era uma horta por modo daquelas couves raquíticas que aparecem aí, chamam couves de Bruxelas. De maneira que fui para Bruxelas. De maneira que isto é a minha vida toda até aí há uns quantos meses atrás. Diga-me uma coisa. Gostaste que já foi bendito, não é? Volta calada, não diga mais nada. Vá. Não teve medo de se ir inserir no meio cosmopolita, onde a língua não era a sua conhecida? Essa pregura, por acaso, está bem feita, mãe cá. Estou mal deste ouvido, repita lá, faz favor. Como é que se conseguiu adaptar a um meio estranho, onde falavam uma língua que não era a sua? Por acaso foi uma grande dificuldade, não foi que... Está calado, não diga mais nada, está sempre a falar. Olha lá uma coisa. A travista é minha. minha. Senhor deputado, também desculpe tanto com a sua mulher. Está sempre falando, está sempre falando. Eu gosto dela, mas está caladinha. Caladinha. Uma espadela nos entrolhos. Bom, a travista é minha. Mais nada, cá na minha casa é assim. Um pano numa mão, escote na outra. Oh, meu Deus, olha que isso para a democracia. Qual a democracia? A democracia é lá para fora. Cá para dentro é sempre puxelinho. É que cheirinha. Está calado? Bom, quando fui para Bruxelas tive uma grande dificuldade, foi com a língua. Pois. Uma grande dificuldade que eu tive com a língua. Como é que conseguiu? Olha, começou logo quando cheguei, quando eu me apercebi para onde é que ia, eu fiquei um bocado xerengado, mas já não podia dizer nada. Já levava a família toda a reboque. A família toda? Toda que era por causa das ajudas de custo. De maneira que... Assim foi. Cheguei a Bruxelas e comecei a ver que estava xerengado. Por quem? Porque mal me apiei do avião, entrei com aquela gentalha toda atrás e vejo, fiquei um bocadinho arrampantado porque não sabia onde é que estava, deixei sair aquela gente toda e fiquei entre duas portas de vidro. Entre duas portas de vidro? Era uma porta de vidro que estava para a parte de trás das minhas costas, salvo seja, e era uma porta de vidro que estava à minha frente. E agora como é que a gente saímos daqui? Porque eu olhei para a porta e a porta dizia, nas minhas costas dizia push, e a cá puxava, aquela merda não abria. Cuidado como é que fala. A outra que estava na minha frente dizia pull, e a dava a empelar, mas ia gostar e aquela porra também não abria. Diga assim, gostei, olha, vamos para Bruxelas, mas não saímos daqui de dentro da carreira. Ficavam dentro de uma Outra gaiola. calada, estás que me falaram? Ó, Sr. Deputado, mais um pouco ficavam dentro de uma gaiola. Pois era quase isso. Por sorte vinha aquele gajo de Lolé, como é que chama ele, aquele teu capachinho? O Bota. O Bota, esse da sapataria. Que olhou para mim e disse-me assim, senhor Pichelinho, para querer abrir a portinha, tem que pôr o pezinho da capacha. E era tão simples. É verdade, não. Até a gente não punha o pé da capachinha e a porqueira da porta não... A gente tirava o pé da capacha e a portinha...
Era engraçado. Pô, é aí que viver onde é que estava, que aquilo era mesmo a Europa. Porque logo a seguir à portinha tinha umas escaleiras, não precisava a gente a montar-se para elas nem nada. Não. A gente punha os pés nas escaleiras e... Eu que sempre fui contra o trabalho físico, vi logo assim, aqui é que eu estou bem, ó. Só é pena a gente não poder andar de escaleiras sentado, não é verdade, amiga? Está calado? Bom, aí eu comecei a perceber que estava xerengado, mas depois mandarem-me logo à porta do aeroporto, tinha uma carreira só para mim e para a minha família, que eram uns automóveis com chauffeur. Mas e não estranharam ter tanta comitiva? Não, como qualquer, havia logo uma carreira, era só chamar um atrás do outro, não havia problema. De maneira que o meu chauffeur... Não sei se a senhora se apercebeu desta pronúncia, hein? Sim, já é sinais de Bruxelas. É, com certeza, porque isto é em galês. Chauffeur. Em galês. Bom, maneira que levarem-me logo, me mandarem a minha custódia para o apartamento. Aprendeu umas coisas. Apanhiam para o apartamento que a gente tinha, da avenida, e maneira que levarem-me a mim para o semicírculo, que é onde é que os deputados todos trabalham. Deputados! O que é que dizem? O que é que dizem? O que é que dizem? Não vai disse! tomar a facção! Está calado? Cuidado com o seu pé! Maneira que fui para o semicírculo com o deputado todo que lá havia e assentei-me, me deram uma cadeirinha para me assentar e assentei-me na minha cadeirinha e vi que estava, aí vi outra vez que estava xerengado porque eu não percebia nada do que os gajos Pois diziam. era isso que eu ia perguntar, como é que conseguia perceber alguma coisa do que estava a passar? Nos primeiros meses, que foram assim uns 13 ou 14 meses, não percebi nada. Mas também não fazia lá grande falta. O que é que eu fazia? Punha assim o bracinho, assim este dedinho salteiro, assim a minha cabecinha, mandava chamar um jornalinho para ali para o pé de mim e ia vendo as notícias, na verdade, tudo dentro estrangeiro, que era para fazer de contas. De maneira que fechava os olhos e dormia uma grande soneca. Então, e durante 12 ou 13 meses dormiu? Dormi, sim, senhora, eu e mais 14 ou 15 que lá havia, que eram os meus companheiros de partido. Está calado, não? Está sempre a falar, não? Então, e depois? Foi sempre assim? Não, depois havia um gajo que andava sempre a acordar a gente, que era o Pimenta. Que é um pequenininho, que é muito rabino, andava sempre a gritar, sempre a gritar, sempre a gritar. E diz assim, isto parece mentira, senhor Peixinho, qual a imagem que você está a fazer de Portugal? E diz assim, a imagem de Portugal, não senhora, que a minha parte de Portugal, que é o Algarve, a gente nascemos todos um bocado para o calçado. É do Alentejo, É por causa do calor. Maneiras que pode dizer, não vai para dizer isto, que a minha grande complicação é que eu não percebo nada destas línguas estrangeiras, de maneira que ou fico a olhar como um boi para um palácio, ou então deixo-me dormir. Mas podia ter sido reciclado. Podia ter sido quem? Reciclado. O que é que está a dizer, não?